Muito bem. Então, agora iniciamos o módulo 2. Nesse primeiro tópico, nós falaremos sobre os tipos de dívidas. O que a gente precisa ter em mente aqui é a mesma ideia do que a gente já vinha explorando lá no primeiro módulo, que é essa autoanálise, né? Esse autoentendimento, saber como que nós estamos, qual que é a nossa foto atual, ok? Lá no módulo 1, nós falamos muito mais sobre a gestão patrimonial e falamos alguma coisa sobre dívida, mas não exploramos muito essa questão de dívida lá no módulo 1. Isso é de maneira proposital, porque a gente tem um módulo agora, que é o módulo 2, onde a gente vai explorar isso de uma maneira um pouco mais detalhada, tá bom? O tipo de dívida, ele pode ser, como nós já vimos no módulo anterior, uma dívida que gera valor, ou seja, aumenta o valor do nosso patrimônio, ou a gente pode ter uma dívida também que destrói valor, ou seja, diminui o valor do nosso patrimônio. Nós já exploramos isso muito bem lá no módulo 1, tá? E aqui a gente vai trazer um pouco mais de informação além disso, tá? Qual que é a ideia? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa fazer uma fotografia do nosso perfil de dívida. Qual que é a ideia aqui da fotografia desse perfil de dívida? É a gente entender como que a nossa dívida está estruturada ao longo do tempo. Então, eu tenho dívidas que podem estar vencendo no curto prazo, que são dívidas que vencem até 1 ano, no médio prazo, que são dívidas que vencem de 1 a 5 anos, e no longo prazo, dívidas que vencem acima de 5 anos, tá bom? Essas dívidas aqui, eu não preciso detalhar elas, tá? Essas dívidas, elas já foram detalhadas lá no módulo 1, lembra quando a gente falou de notas explicativas? Então, aqui não é mais o espaço para isso. O que a gente precisa aqui, mais uma vez, é só entender como que a nossa dívida está estruturada ao longo do tempo, ok? Para isso, nós vamos fazer uso de algumas informações que são importantes. Primeiro, informação de volume, custo médio e liquidação. Tá? Isso vai ficar um pouco mais claro agora, na hora que vocês olharem essa tela. O que a gente tem nessa tela aqui? Eu estou trazendo uma exemplificação, né, de uma característica desejável de dívida e uma característica um pouco mais preocupante para um tipo de dívida. Então, a partir daqui, a gente tem que tirar uma ideia importante, que é a gente está vendo apenas a dívida de uma forma mais abrangente, tá bom? A gente não está entrando em detalhes. O volume que a gente olha aqui, ele é representado pelo total da dívida, tá? O perfil desejado de um volume de dívida é que ele seja na forma como nós estamos vendo aqui, que é um perfil mais longo, ou seja, uma dívida maior lá na frente, no longo prazo, do que no médio e no curto. Tá? Isso, se a gente trazer um pouco para a nossa realidade, quando a gente compara, por exemplo, com o Tesouro Nacional fala muito em rolagem de dívida. O que seria essa rolagem de dívida? A rolagem de dívida é quando eu transformo uma dívida de curto prazo numa dívida de longo prazo, ou seja, eu levo uma dívida que vai vencer num prazo curto para um prazo maior, tá bom? Então, isso é bem comum dentro do mercado financeiro, enfim, quando a gente pensa numa estruturação também de dívida empresarial. Então, a gente precisa ter essa mesma ideia quando a gente estiver falando também de uma gestão de dívida familiar, ok? Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Um outro perfil, que é o que eu falo que é um perfil de característica um pouco mais preocupante. Olha só o que nós temos nesse modelo aí. A gente tem uma dívida muito maior no curto prazo, né? E lá no longo e médio prazo, uma dívida bem menor. Tá certo? Eu coloquei graficamente só para você ter uma ideia de como que isso funciona. Como é que você vai fazer isso de maneira prática no seu trabalho aí de identificação? Primeiro, você já identificou a dívida, como nós já vimos isso lá no módulo 1. A gente precisa ver o volume e a distribuição dela ao longo do tempo. Apenas isso, tá bom? Esse é o primeiro exercício para a gente poder tirar essa foto do nosso perfil de dívida temporal. E aí, uma pergunta que pode surgir também é: vale a pena eu fazer um fluxo de caixa para essa dívida? Aí eu vou dizer, sim, vale a pena,
só que aqui não é o momento. A gente vai fazer isso quando nós formos falar lá em gestão financeira, especificamente desses casos, né? Que é fazer a distribuição do fluxo de caixa. Aí não vai ser só da dívida, vai ser também de outros compromissos que a gente tem também ali ao longo do mês e ao longo do ano. Tá bom? Esse primeiro tópico ele é bem curto, ele é mais um tópico assim de fotografia, novamente, né? Então, assim, para a gente tirar uma foto e entender como é que estamos situados aí dentro dessa questão temporal, como que a nossa dívida está ajustada dentro dessa questão temporal, ok? Um grande abraço, a gente se vê no próximo tópico.